Ei pessoal, meu nome é Sizue e esse é o canal Garota de Asas. Hoje a gente vai mostrar tudo o que nós lemos em janeiro. Putz, coisa pra caramba, bom demais! Começamos o mês lendo os melhores contos fantásticos. Esse livro eu tava namorando há um tempão e eu ganhei do meu sogro no Natal. Fiquei alucinada. Entrou janeiro, eu já comecei a ler um conto chamado Ladrão de Cadáveres, de Robert Louis Stevenson. E aí depois eu pensei, cara, não vou ler assim aleatoriamente, deixa eu ler com alguma organização, porque depois a gente pode iniciar um projeto de contos. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em ler contos. Eu prefiro os romances porque eu levo um certo tempo para entrar na história. Eu gosto de livros onde eu tô absolutamente inserida, assim, mergulhada naquela história. E o conto, por ser mais curto, eu acabo não me sentindo dragada pelos personagens, pela história, os acontecimentos, as emoções. Então eu prefiro os romances. Mas há muitos contos importantes, né? E eu quero começar a lê-los. Esse livro aqui, ele é dividido por fases, né? Por momentos da história. Então tem os contos da antiguidade ao puritanismo, o apogeu do século XIX, atravessando o século XX, aí depois vem alguns em português. Então, pensando um pouquinho, eu resolvi mudar a forma de fazer a leitura para fazer discussões de alguns contos às quintas-feiras, uma por mês, e provavelmente em fevereiro a gente comece. Então, depois de ter lido esse lá do meio, eu li outros 4, que são os 4 primeiros. O Apocalipse da Bíblia, O Rato e o Eremita, A Sentença e A Tempestade. Então foi esses que eu li para poder fazer o primeiro vídeo. Ai, mas eu já tô acabando com a surpresa, né? Enfim, li 5 contos desse livro aqui no mês de janeiro. Depois eu li Crime e Castigo. Esse era o primeiro livro das minhas metas de 12 livros para 2017. E eu tinha muito medo, né? Foi o primeiro russo que eu li, na verdade. Então eu tava absurdamente medrosa de que fosse difícil, fosse muito profundo, complexo. Levei um maravilhoso susto. Foi muito fluida a leitura, muito fácil, muito gostosa. Rapidinho eu li. Esse livro conta a história de Raskolnikov. Ele era um cara que tinha parado de estudar por problemas financeiros e ele resolveu assassinar uma velhinha que era uma agiota. E esse homicídio foi um pouco desastrado, né? Mas ele não foi pego. Por sorte, ele conseguiu fugir. E aí começa todo um drama de consciência e toda uma história de perseguição da polícia a ele. Um período grande de sofrimento, de angústia por aquilo que ele tinha sido feito e pela iminência de ser pego. Esse romance psicológico, esse drama psicológico é o que a gente vai ver aqui em Crime e Castigo. Se você quiser saber mais, tem um videozinho que eu já fiz pro canal. Vou deixar o cardzinho aqui em cima, vale super a pena. Depois de Crime e Castigo, eu li Fábrica de Vespas, de Iain Banks, um escocês. Eu tava super interessada em ler, passei o ano passado todo querendo ler esse livro. E aí quando veio o Desafio Livrada com um dos itens, um romance psicológico, eu coloquei esse daqui para eu ler. E aí já parti para ler. Ele conta a história de Frank. Frank é um menino que vivia com o pai numa espécie de ilha meio deserta. Não que não tivesse acesso à cidade, ele tinha. Mas ali naquela ilha é como se ele fosse o rei, né? Só havia ele e o pai e ele controlava tudo. E esse menino tinha um irmão que vivia num hospital psiquiátrico, que faz contatos com ele ao longo do livro. Então, apesar desse
irmão não aparecer no livro, ele aparece através de telefonemas, através das memórias de Frank, né? Então, Frank era um menino meio punk, assim. Na infância, ele já tinha matado 3 pessoas. Era um menino muito cruel com os animais, né? Então, é um livro muito pesado, muito difícil, porque você vê crianças fazendo esse tipo de coisa, parece um pouco contraditório para nós. Esse livro merece uma resenha, eu vou fazer em breve, pode esperar que vai rolar. Depois eu li o Diário de Anne Frank. Esse daqui também estava na minha lista do Desafio Livrada como um livro triste. Que não fiquei chorando todo o tempo, tá, gente? Tem outros livros que fazem a gente chorar, emocionado o tempo inteiro. Esse aqui, Anne era uma menina que tinha um humor muito legal e que não ficava só falando da guerra, né? Mas falando da sua transformação em adulta, falando do amor que ela viveu, né? Eu já fiz resenha sobre esse livro também no canal, vou deixar o cardzinho. Acho que vale a pena você dar uma olhada. Eu li também O Museu do Silêncio, de Yoko Ogawa. Esse é o livro japonês do Desafio Livrada. Viu, ó? Já consegui cumprir 3 itens do meu desafio só no mês de janeiro, sem contar o meu desafio pessoal de 12 livros para 2017, que eu li Crime e Castigo. Então, eu acho que eu tô super bem. Mas, voltando aqui, né, a gente acelera assim no mês de janeiro, que tá ainda de férias, porque daqui a pouco as coisas voltam ao normal e não vai rolar da gente ler tanto. Esse livro, Museu do Silêncio, eu gostei muito, apesar de eu achar que ele podia render de outro modo, assim. A premissa é muito bacana, é uma velhinha que não se passa no Japão, mas eu fico pensando o tempo inteiro no Japão, né? Que vive numa cidadezinha do interior, muito próxima da natureza. Essa velhinha vive numa mansão, num casarão. É uma velhinha muito excêntrica, né? Deve ter, na minha imaginação aqui, porque ele não falou a idade, mas eu imagino que ela deva ter uns 120 anos. E essa velhinha, ela convida um museólogo para ir viver lá nessa fazendinha, nessa casa dela, e montar um museu que contenha peças que representam de fato as pessoas, como se nesses objetos as pessoas estivessem ainda vivas. Então não são objetos quaisquer, são peças muito peculiares, muito importantes. Então, vou falar o primeiro aqui. Havia nessa cidadezinha imaginária, né? A autora imaginou e inventou essa cidade, que ela queria que esse romance não tivesse a cara do Japão, que fosse um romance que pudesse ser consumido por qualquer pessoa do mundo. Então ela inventou essa cidadezinha onde havia um cara que reduzia o tamanho da orelha das pessoas. Por quê? Porque o imposto era cobrado a partir de determinado tamanho da orelha. E aí esse cara morreu. E na morte dele, o que eles pegaram? O objeto, né, o bisturi lá, que fazia o corte na orelha das pessoas. Então, ela era uma velhinha que passou desde a infância até aquela idade recuperando esses objetos, furtando, né, e conseguindo de forma ilícita, porque se fosse pedido ela não ia ganhar, porque era um objeto muito importante, né, para a família da pessoa. Então, esse museólogo entra na história e ela tem também uma filha, né, uma filha adotiva, e algumas coisas acontecem ali. Tem um quesinho de romance policial, porque rola um crime, aliás, vários crimes. Então, eu achei a premissa sensacional, mas eu gostaria de ter visto mais tramas em torno da recuperação desses objetos. Era o que eu achei mais interessante no livro. Infelizmente, ela não elaborou tanto essa parte. Mas é muito bom, é um livro que eu recomendo e ainda vou fazer vídeo pro canal desse livro aqui.
E aí, galera, o que aconteceu? Eu fiquei preocupada com o próximo livro da minha meta de fevereiro, que é Os Miseráveis. Não apenas o tomo 1, como o 1 e o 2. Eu previa ler em fevereiro. Eu acho que eu não bati bem, eu dei uma surtada e fiz isso comigo mesma. Então eu fiquei apavorada e pensei em começar já a leitura em janeiro, e na verdade eu pensei em estender um pouquinho também a leitura até os outros meses e alternar com as outras metas, porque eu acho que isso aqui é desafio de doido, né? Assim, tentar ler isso aqui em um mês só. Então, em janeiro, eu já comecei a leitura. Eu li até a página 295, na verdade até o livro 5º, e já fiz um videozinho, eu não sei se já saiu, né? No momento que eu vou postar esse, eu não sei se o outro já terá saído. Mas qual é meu objetivo? É ir falando sobre Os Miseráveis ao longo da minha leitura para vocês. E estimular, quem sabe alguém está interessado em ler também, quem sabe ler comigo. Então, esse aqui eu já adiantei um pouco e já fiz vídeo. Se não saiu, vai sair logo logo, dessa primeira partezinha. Ok? Aí, como se não bastasse, eu resolvi entrar também no projeto de leitura da Tatiana Feltrin, que tá lendo O Senhor dos Anéis novamente. Então, eu fiquei super tentada, porque no ano passado eu li O Hobbit e queria muito ler O Senhor dos Anéis. E aí, quando ela divulgou esse projeto, que foi no início do mês de janeiro, eu resolvi embarcar nele também. Busquei as edições que eu desejava, né? Consegui comprar. Nesse meio tempo viajei e voltei, e no retorno eu li as 200 páginas necessárias para alcançar a Tatiana na Sociedade do Anel. Então, nesse momento, eu tô aqui na página 186, que é exatamente onde ela combinou que a gente chegaria até o final do mês de janeiro. Eu fiz já um videozinho, porque o Caio também embarcou comigo nessa. Ele tá lendo Musashi, enquanto eu leio A Sociedade do Anel, e os outros dois que eu vou ler, né, estão aqui na estante já. E a gente fez um videozinho falando a respeito de como que vai ser essa leitura, né, abrindo a caixinha e tal. Se você quiser ver, eu também vou deixar no cardzinho aqui em cima, ou aqui, sei lá. E aí, gente, como aqui é coisa de louco mesmo, o que é que eu fiz? Comecei a ler A Fúria dos Reis. Eu tinha planejado ler um livro a cada semestre dessa série maravilhosa. Então, ela ficava aqui me olhando na estante. Então, me pega. E aí, sobrou assim um tempinho, sobraram alguns dias. Eu falei, quer saber? Vou já começar o meu segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, e tá aqui. Li então 202 páginas desse livro, e só vou fazer resenha ao final dele mesmo, acho que não há necessidade. Então, cara, a produção de janeiro foi surreal. Ontem eu fui ler pro Caio tudo que eu tinha lido, né, porque eu faço um caderninho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, faço um caderninho, do lado esquerdo o que eu planejo ler e do lado direito o que eu de fato li. E aí, eu li muito mesmo, né? Então, eu acho que a missão foi absolutamente cumprida. Tô super feliz com o meu desempenho em janeiro. Espero fazer mais vídeos de resenhas, né? Agora a gente vai pegando a manha, pegando o jeito. Falta melhorar um monte de coisa, mas vocês me perdoem. Eu acho que esse é um espaço mesmo de troca de informações, né? Não tem nenhum objetivo profissional nisso. E eu espero que agrade vocês. Então a gente fica por aqui, ok? Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, você pode falar com a gente. Se você gostou, curta, compartilhe, né? Divida essas informações de literatura com as pessoas que você sabe que podem gostar. E a gente se vê na próxima. Esqueci de falar, todos esses livros que eu li, eu vou colocar o link para compra aqui embaixo no box de informações. E se você comprar através desses links, você ajuda o canal sem que para isso aumente o preço do seu livro. Então é isso, ajuda aí.
Um beijo!